Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Por que Israel tem esse nome, Israel? Segundo a mitologia hebraica, Abraão teve dois filhos, o primeiro com a escrava Agar, chamado de Ismael, visto que sua esposa, Sara, era estéril. Após muita oração, Yahvé restaurou sua fertilidade ou a concebeu a ela, visto que não sabemos se a sua fertilidade era de nascença ou era uma infertilidade adquirida, não é? E Abraão pôde conceber outro filho com ela, a quem deu o nome de Isaac. Isaac, por sua vez, teve dois filhos, Esaú, que era o primogênito, e Jacó, que acabou comprando o direito de primogenitura e, portanto, o direito de ser herdeiro de seu pai e de seu irmão mais velho. Bem, de acordo com a mitologia hebraica, Jacó, que tinha um relacionamento bastante próximo com Yahvé e também o favoreceu na compra do direito da primogenitura, é renomeado por ele para Israel, que significa aquele que luta ao lado de Deus. El é um dos nomes de Yahvé, embora naquela época o monoteísmo na religião judaica não estivesse completamente estabelecido. Aí haja também estudiosos que afirmem que ele ainda era um deus diferente antes da assimilação. Sabemos que El era o chefe do panteão e cananeu, e Yahvé era um dos filhos desse Deus. A questão é que o agora nomeado Israel foi abençoado por Yahvé para se estabelecer em Canaã. Em Canaã, Israel teve 12 filhos e uma filha, mas isso é irrelevante na tradição da Torá. Esses 12 filhos de Israel, por sua vez, eram netos de Abraão, foram os fundadores das 12 tribos de Israel, porque eram todos filhos de Israel. Com nomes que certamente soam familiares a você: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, Asser, Naphtali, Gade e Dan. Essas 12 tribos habitavam a terra de Canaã e mais tarde foram unificadas em um reino sob a autoridade de Saul, da tribo de Benjamim, criando assim o reino de Israel. Esse não era o nome do reino, mas sim indicava a quem ele pertencia, os 12 habitantes das 12 tribos de Israel. Este reino mitológico, as fontes são escassas, sendo a principal a própria Torá, todas elas escritas com muito tempo de diferença dos eventos narrados e todas elas parciais. E é a origem do Yayot, ou moderno Estado de Israel. No início, podemos perceber o outro filho de Abraão, aquele que ele teve primeiro com sua escrava Agar. Esse teve seu significado e não vou falar aqui isoladamente. Ismael é considerado pela mitologia o ancestral de todos os árabes e, portanto, venerado pelos muçulmanos. E é claro que o islamismo não existia na época de Ismael, mas como se consolidou entre os árabes, e os árabes foram os primeiros muçulmanos, eles o consideravam seu patriarca e ele assumiu um significado religioso para eles. Os árabes da época de Maomé eram predominantemente cristãos nestorianos, o que significa que já tinham toda a história bíblica em sua imaginação. E sobre o que significa Israel, é bom a gente saber que aquele que luta contra Deus ou aquele que luta ao lado de Deus, isso foi percebido aí no que a gente conversou. De acordo com a história bíblica, Israel é aquele que luta contra Deus, devido ao episódio de Jacó lutando a noite toda contra um anjo. No entanto, há uma discrepância na tradução, pois deveria ter traduzido como aquele que luta com Deus, o que pode ser entendido como lutando ao lado de Deus ou lutando contra Deus.
como nome Israel, que significa transliterado como Isra, tracinho El, não é de origem hebraica, mas tem raízes nos povos semitas da Mesopotâmia até 3.000 anos antes da era cristã, o que soaria como Israel. Parece que a tradução etimologicamente mais precisa seria aquele que luta por Deus, ou a favor de Deus, ou ao lado de Deus. E mesmo entendendo Deus como o sujeito, Israel poderia ser Deus governa ou Deus luta. O problema com o hebraico e muitas vezes outras línguas semíticas é a ambiguidade das construções, que permitem interpretações muito abertas, às vezes até com significados opostos. Soma-se a isso a ausência de vogais escritas, o que torna a interpretação ainda mais aberta. Isso é perfeito para fazer profecias, pois você pode dizer algo que pode ser interpretado como uma coisa e seu oposto, como que você vencerá ou perderá em uma batalha e sempre acertará a profecia. No entanto, é uma dor de cabeça quando se trata de análise semântica de uma perspectiva histórica. Sobre a mitologia hebraica, dado o elevado número de crentes que responderam aos variados graus de disposição ou capacidade argumentativa prestado contra o termo mitologia hebraica, e para evitar repetições, em termos históricos, a história de Abraão é mitológica. Isso não significa que o povo hebreu seja um mito, mas também não significa que só porque a Bíblia cita lugares e pessoas que existem, tudo o que ela conta seja verdade. O mesmo poderia ser dito da Ilíada, que menciona pessoas e lugares reais, mas isso não significa que a caracterização desses personagens fosse real, nem que Aquiles fosse magicamente invencível, exceto pelo seu calcanhar. E é claro que um crente na religião grega poderia dizer que toda a história não é mitologia, mas história verdadeira. Mas esse não seria um ponto de vista neutro. O mesmo poderia ser extrapolado para qualquer outra religião existente. Devemos então dizer que todas as religiões egípcias, nórdica, celta, saxônica, romana, etc., são reais? Roma existe, então isso significa que a história de sua fundação e, portanto, que seu fundador Rômulo, juntamente com seu irmão Remo, foram abandonados e amamentados por uma loba, isso é verdade? Realmente isso é claramente um delírio. Quem acredita nessas mitologias é delírio. Um grande abraço, tchau, tchau.